Olá pessoal, como é que vai? Deixa eu acender a luz aqui para facilitar um pouco, para dar mais brilho nesse rosto lindo meu. Pessoal, não sei quem aqui já passou pelo meu vídeo 1 aí, né? Meio que apresentação da aula. Meu nome é Alexandre Varenga. Eu prometi para vocês que a gente ia começar a aula falando um pouco sobre a América Latina e pedi para que vocês fizessem efetivamente um desenho, né? Não parece coisa de ensino médio, não. Segura a onda aí, tudo tem um porquê. E que vocês fizessem é, um texto, tá ok? Depois vocês vão poder opinar sobre isso aí, vão poder me mandar isso aí. Eu quero que vocês me mandem, inclusive. Mas eu queria que você guardasse isso para o final da nossa aula, tá? Final da nossa aula não hoje, final da nossa aula um pouco mais para frente, onde a gente vai reolhar a América Latina depois da discussão efetiva da nossa disciplina. E vai repensar essa América Latina depois da discussão da nossa disciplina. Mudou alguma coisa? Não mudou? Aonde mudou? Por que mudou? Para quem mudou? Com quem mudou? Tá ok? Então essa é a nossa ideia, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre a América Latina, vamos fazer um panorama. Esse é o panorama do Alexandre. Hoje é óbvio que você pode concordar ou discordar dele, porque nós não estamos na disciplina exata, Xará. Nós não estamos aqui falando que 2 mais 2 são 4, pode ser 5, pode ser 3. Por quê? Porque é uma discussão, um debate. Mas algumas coisas não poderão ser mortas, que é efetivamente a concepção histórica dessa América Latina. Agora, quando a gente chegar na questão do militarismo, por exemplo, você vai ser golpe, você não vai ser golpe, se é golpe, quando, sabe? Aí é uma outra discussão. Mas efetivamente nós vamos ver que o militarismo acontece quase que simultâneo em 4 países diferentes. Será que não é golpe ou foi só uma intervençãozinha, né? Não é uma discussão política aqui nesse sentido, é uma discussão histórica, tá ok? E você tem toda a permissão de debater ela comigo. Só toma cuidado para o seu debate não ser inflamatório, porque isso pode, toda inflamação, ela pode gerar para você de duas uma. Ou seja, todo problema ele pode gerar ou uma solução ou um câncer, tá ok? Então tome bastante cuidado com isso. Pessoal, é fato que efetivamente o que acontece no Brasil, talvez por falta de um conhecimento histórico, um conhecimento mais íntimo, porque a ciência efetivamente nunca foi valorizada no nosso país, e quando eu digo nunca, nunca mesmo, a gente está vendo isso nesse momento mais intimista ainda, né? Mas a ciência nunca foi, a educação nunca foi um processo limpo no nosso país, então isso pode ter um olhar um pouco diferente, ok? Então é fato que o Brasil, e eu posso dizer até o brasileiro, não se sente pertencente efetivamente à América Latina. E aí eu até brinco nisso para dizer para você o seguinte, perdão, quando eu falo com você que você está assistindo um filme dos Estados Unidos e que fala sobre o latino, você pensa no cubano, você pensa no mexicano, mas você nunca pensa no brasileiro. Por quê? Porque, nossa, mas eu nem falo espanhol, por que que a minha... por que eu sou considerado um país latino? Ora, nossa língua portuguesa também era originária do latim. Mas isso muda, Alexandre. Muda e nós vamos ver nesse conceito histórico aí. Então o brasileiro não se sente exatamente pertencente a essa América Latina. Nós somos ou não somos latino-americanos. Mas isso se dá basicamente por quê? Porque nós somos o único país de língua portuguesa
em meio a uma grande quantidade de países de língua espanhola, e também pela questão da sua constituição histórica colonial, onde você tem Portugal e Espanha, principalmente no século XVI, XVII, XVIII, que geraram um intenso conflito, principalmente acentuado quanto ao seu processo de independência. Isso se tornou, efetivamente, para a gente entender, o Brasil se tornou a única monarquia escravista rodeada por repúblicas que não tinham mais uma representação escravista. Ou seja, o Brasil estava dentro, meio que virando as costas para aqueles outros países. Entende? O Brasil estava se isolando dos demais países. Os países estavam se tornando repúblicas, estavam humanizando, apesar dessa ser uma concepção um pouco errada, porque a gente sempre acha que a retirada da escravidão ela está efetivamente ligada a um processo de humanização. Não, o homem está ficando melhor, mais bom é ótimo, né? O homem está ficando melhor, mais sábio, está entendendo que a escravidão machuca. Por um outro lado, meu caro, isso pode sim ser uma realidade, mas também é uma outra realidade. O processo do capitalismo, ele precisava urgente de novos clientes. E cliente sem salário não gera rotatividade do dinheiro. Era muito mais barato eu transformar escravos em clientes do que escravos em mão de obra zerada. Você entende? O escravo, ele gerava um custo. Moradia, alimentação, vestuário. E o escravo, ele não recebia nada pelo seu salário, mas ele gerava um ônus, por um outro lado. No entanto, ele não gerava um bônus. Gerava um bônus na produção, mas não gerava um bônus como cliente. E a gente tinha um número grande de escravos e a gente precisava de um novo público consumidor. Entende? Então, nós não vamos entrar muito nessa questão não, mas é só para a gente entender um pouco que o Brasil, ele meio que virou de costas contra esse público que já estava lá com as suas repúblicas sendo formadas e etc., versus o Brasil que continuava sendo monárquico, né? Mas eles possuíam histórias semelhantes. Eu costumo brincar e dizer que é quase como irmãos. Eu tenho gêmeos, por exemplo, que são criados na mesma casa, com a mesma comida, com a mesma cultura, mas que brigam o dia inteiro. Então, eu costumo dizer que são irmãos que têm concepções diferentes, mas moram na mesma casa, né? Ou seja, apesar do Brasil ter um caráter quase ímpar em relação a isso, ele tem aspectos históricos muito semelhantes aos seus países vizinhos. Como, por exemplo, a Argentina, o Chile, o México, né? E eles vão... Perdão, gente, estou dando aula há muito tempo, estou falhando. E eles vão... como é que eu posso dizer? Ter processos históricos muito semelhantes. Tá ok? Similares, talvez dizendo assim. Então a pergunta fica: quando começa efetivamente a história da América Latina? Muitas pessoas acreditam que ela vai começar com a chegada dos portugueses e espanhóis. Contudo, gente, essa América ela está recheada de uma forte história anterior à chegada dos portugueses, anterior à chegada da Espanha. Ela tem uma história de povos, por exemplo, incas, de povos astecas. Ela é marcada por uma forma
temporal. Isso se dá porque os povos indígenas, os povos ameríndios, geraram sua cultura, geraram sua história, geraram a sua organização social. Eles povoavam esse local muito antes desses colonizadores chegarem aqui. Tá ok? Bom, além, eles possuíam também, é importante dizer, que uma cultura cronológica diferente da nossa. A gente marca por anos. Eles marcavam por ciclos, né? Então, o nosso referencial era diferente desse pessoal. Então, essencialmente dentro dessa sociedade, dois tipos de organizações. Uma hierarquizada e modelada de forma estatal, como os incas, por exemplo, que povoavam a região dos Andes, né? E os astecas, que povoavam a região do México. E um outro viés a uma sociedade mais comunitária, menos organizada politicamente do que essa europeia que estava chegando aqui. Tá ok? Então, essas organizações sociais que existiram ali, elas vão marcar a história da América muito antes dessa colonização. Só que ela não tinha esse reconhecimento. Tá ok? E também essa América, ela ainda não era concebida. Essa América Latina não era concebida. Não havia ainda definido uma divisão, uma subdivisão entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Entendeu? Bom, essa divisão vai acontecer, cara, só por volta de 1850, só em meados do século XIX, quando há efetivamente um movimento de historiadores e sociólogos que vão chamar essa concepção de América Latina de a invenção da América Latina. Nasce nesse período, então, as primeiras expressões, inclusive com essa nomenclatura como América Latina. Anterior a isso, o que a gente vai ter é um marco acontecendo em 1492, com o chamado Descobrimento das Américas. Ainda não há essa divisão acontecendo aí. Tá ok? Então nós temos a chegada dos portugueses e espanhóis aqui nas Américas, e aí a gente precisa pensar. Se essa terra era povoada, se a gente tinha uma civilização, se elas constituíram a sua organização cultural, ou melhor, a sua prensa cultural, se elas constituíram poder nesse local, territorializando esse local, fomentaram territórios específicos nesse local, constituíram uma organização social. Essa expressão, então, de descobrimento das Américas, ela é utópica, ou no mínimo fantasiosa. Tá ok? Então, talvez essa história de chegada de 1492, ela seja sim um divisor de águas, mas não como um descobrimento, efetivamente. Sei que isso parece muita história, muita discussão, debate de coisas que já foram faladas, mas a gente precisa de trazer isso à tona aqui, destacar, tirar da estaca nessa questão aí. Tá ok? E por que chamado descobrimento do Brasil? É simples, porque se quer fazer um domínio exploratório em cima disso. Os europeus, então, eles, como se eles tivessem inventado um novo continente. E esse continente não foi inventado. Na verdade, esse continente ele aparece quase que como um susto para o europeu, né? Você imagina o europeu que tinha o seu olhar que o mundo tinha Europa, Ásia e África e de repente, bum, aparece um quarto camarada nessa história, que pode ser uma grande ameaça ao poderio dos europeus. Como foi? Como foi, efetivamente? Não é isso? Bom, vamos lá.
Foi, mas também a tentativa de domínio foi muito alta. Tentativa do domínio desses europeus aqui, incluindo um domínio sobre os astecas e os incas, ela é extremamente violenta. Um processo de colonização europeu, ele foi de uma força militar, tanto portuguesa quanto espanhola, extremamente forte, extremamente perigosa e extremamente sacrificial. A gente pode dizer que ela quase chacinal nessa história. Ok? Isso vai perdurar então, gente, efetivamente essa fase desse processo aí de chegada, vamos dizer assim, ela vai durar aí quase uns 40 anos, mais ou menos até 1530. É em 1530 que a gente tem efetivamente uma intensificação da colonização, que até o momento tinha uma colonização acontecendo de forma mais simplificada, um conhecimento e um reconhecimento dessa América, mas não efetivamente uma colonização mesmo forte, descobrindo que aquele dali poderia ser um local de grande riqueza. Então vai acontecer nesse período aí, a partir dos anos de 1530, ao que nós chamamos de montagem, ou seja, vamos montar as colônias das Américas efetivamente. E assim ele é chamado porque o nosso quarto continente agora não é vista especificamente como uma expansão do mundo, mas como uma fatia efetivamente a ser dominada. Ninguém quer um outro dominador. Enquanto você estiver no topo, você quer se manter no topo e estar no topo. E se aparecer um cara novo, você vai batalhar para que ele esteja no topo e para que você esteja no topo e que ele seja constantemente dominado. Então a ordem era de exploração em prol de uma metrópole que ela nada mais nada menos fazia do que ela representava o seu colonizador. Tá ok? E ela usava o seu coloniado, né? E ela usava ali os seus produtos mais valiosos: madeira, minério, alimentos. E não estou falando só de Brasil. O café no Brasil, a carne na Argentina e por aí vai. E essa fase aí vai perdurar durante os 50 próximos anos, a menos até 1580. Tá ok? O que está acontecendo então? Está acontecendo entre os europeus uma guerra mercantilista. Esse período, então, ela é marcado por uma bandeira branca entre Portugal e Espanha. E por mais que seja uma guerra mercantilista, você tinha Espanha e Portugal dominando os territórios da América, e aí você tinha três fortes ameaças, se aproximando dessa história. Quem eram as três fortes ameaças dessa história? Holanda, França e Inglaterra, que desejavam fortemente uma fatia desse mercado. Tá ok? Tranquilo? E como essa América Latina ainda não existia, a América era reconhecida nesse período efetivamente como América Espanhola, né? Até porque o domínio maior não era português, era espanhol. Houve uma intensificação aí em cima dela. A Espanha e Portugal, então, se juntam, tá ok? Para poder tentar justamente criar uma força mercantilista. E, assustadoramente, Portugal e Espanha estão ali coladinhos juntos, tentando criar essa força. E aí, efetivamente, a Espanha... O que a Espanha vai fazer nessa história? Ela vai tentar fortificar o México, porque está ali na sua proximidade com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está criando sua significância toda, o seu poderio todo em cima disso e tal. E os europeus tratam de invadir, então, algo que está ali inóspito, que é o Caribe. Demonstrando o motivo pelo qual a tríplice europeia, ou seja, a França, a Holanda e a Inglaterra, aparecem marcando efetivamente esse território. Tá ok?
A gente vai ver isso lá no Haiti, na Jamaica, nas Guianas e etc. Ou nas Guianas, como diz Gabriel. Essa União Ibérica, então, ela vai até mais ou menos 1640, tá, gente? Onde Portugal e a Espanha, eles vão se dedicar efetivamente à retomada desse território e de fazer uma expansão colonial aí, que vai caminhar aí ao menos durante 60 anos nessa briga, até 1700, para que ele refaça essa expansão colonizadora. Tá, ok? Essa nova fase, então, ela vai marcar o surgimento de grandes exploradores aí, por exemplo, os bandeirantes, a criação de diversos vice-reinos, ou seja, vai montar uma política muito forte, vai montar um sistema de controle desse mundo colonial que está existindo ali, ele vai aumentar a sua expansão colonialista, vai realizar políticas, vai fazer novas leis, vai impor sistemas de fiscalização, dentre outros, que vão criar poder e territorializar aqueles espaços, tá ok? Aqueles locais. Então elas vão se fortificar o poder e automaticamente o domínio vai aí durante mais 50 anos pela frente, ou seja, de 1700 a 1750, houve uma intensificação de Portugal e de Espanha, principalmente da Espanha, para que aí se tivesse, então, uma efetivação de emancipação de colônias, processos de fiscalização, processos de controles estatais, novas políticas, nova legislação e por aí vai. Tá ok? Isso para quê? Para que eu tivesse maior domínio territorial. Ok? E aí vem os bandeirantes, né, gente? Que vão caminhar para dentro dos territórios para poder fazer a sua maior ocupação. Então, essa grande disputa na Europa entre França e Inglaterra a partir dos anos 50, Perdão, gente. Então nós vamos ter uma grande disputa aí na Europa entre França e Inglaterra, tá ok? Onde a burguesia toma o poder inglês em 1789. E isso também vai cair sobre a França, tá? A expansão do capitalismo europeu, então, gente, vai desabar numa crise quase que imediata nas Américas. Por quê? O mercantilismo, então, ele é substituído, aquele capitalismo mercantilista, que é a primeira revolução, vamos colocar assim, né? Aquele capitalismo mercantilista, ele já foi substituído na Europa pelo capitalismo industrial. E esse capitalismo industrial agora está sendo enxertado na América, tá ok? Essa crise vai atingir os portugueses, essa crise vai atingir os espanhóis e os gestores desse novo continente, que ainda é novo continente, ainda somos novos ainda, essa gestão vai recair sobre a América até o ano de 1808. A ação efetiva, gente, desse novo capitalismo e do domínio burguês e a crise das Américas vão gerar a formação de novo Estado Nacional. Para a gente poder entender isso aí, é basicamente a América ela vai caminhar do ano de 1808 para um processo de independência, seja ela portuguesa ou seja ela espanhola, tá ok? Esse marco, então, ele se dá principalmente, ele pode ser visto principalmente quando Napoleão Bonaparte ele invade a Península Ibérica e ele prende o rei da Espanha e corre atrás do rei de Portugal. O nosso queridíssimo Dom João sai vazado na braquiária lá de Portugal, corrido e corre para o Brasil, acuado por Napoleão Bonaparte. Tá ok? A América Espanhola, então, ela passa efetivamente por um processo de convulsão e determina a sua independência, formando, então,
as repúblicas dessa América espanhola. Tá ok? A pressão sobre o Brasil, obviamente, se intensifica. Nós estamos os países todos de entorno sendo transformados em república. Ela ainda tenta manter essa monarquia no poder durante um sistema ainda escravista. Contudo, essa pressão internacional, cara, ela é extremamente forte. E ela vai gerar um retorno do Dom João para Portugal. A gente sobra o príncipe, como a gente já conhece a história aí, né? Diga ao povo que eu vou ficar, tá ok? E vai começar a acontecer efetivamente um processo de independência do Brasil que vai gerar, mas vai partir aí durante 15 anos de processo de independência, de 1808 até 1823. Tá ok? Bom, a partir de 1823, então, eu tenho uma aparelhagem burocrática nacional. Ela começa a ser fomentada e a nação efetivamente começa a ser formada. Uma disputa aí entre liberais e conservadores, nossa, parece muito muito com essa discussão que a gente tem hoje, como a história muda e não muda, né? Vai haver uma disputa entre liberais e conservadores, ela é bastante intensificada e há uma discussão se entre um Estado federativo ou um Estado centralizado. Basicamente, a gente entender se esse vai ser um Estado laico, como desejam os liberais federalistas, por exemplo, ou será um Estado confessional católico, como desejavam os centralistas, ou também chamados de conservadores. Tá ok? Bom, é importante a gente trazer e entender aí que esses conflitos eles não vão estar armados única e exclusivamente na política. Esse é um momento de grande fragilidade social, com enorme instabilidade, com grandes conflitos de guerras civis acontecendo. Na outra ponta, essa América que está embolida e que está em ebulição, vamos dizer assim, ela ainda vai passar pela mazela. Ela está alinhada a uma nova fase capitalista mundial. Tá ok? Isso, gente, só vai ocorrer a partir do momento de um pacto entre as elites, ou entre os burgueses, que vai ocorrer lá em 1870. Tá ok? Nesse 1870, a gente já falava efetivamente sobre uma concepção de América Latina. Tá bom? E apesar de tudo, né, as Américas aí, que já estão bastante detonadas, bastante machucadas pela desigualdade social, estão bastante machucadas pela guerra civil, pela briga política, surge então um novo Brasil nessa história. Sim, esse Brasil surge diante de um Brasil que ainda é escravista, que os países do seu entorno, numa sociedade extremamente desigual, onde as grandes propriedades são efetivas. Pensa aí, gente, nos países em torno do Brasil. O Brasil ainda está com os grandes problemas dele? Sim. Mas se você olhar as repúblicas que estão em volta dele, você vai achar uma desigualdade social gritante. Brancos ainda são dominadores das grandes propriedades. Os mestiços e indígenas ainda estão vivendo, a gente poderia dizer, num mundo subalterno. A nova nação determina que todos são iguais. Não é isso, gente? Quando a gente fala assim de uma nova nação, quando a gente está falando dessa nova república, dessa nova concepção a partir de 1870, de uma população liberal versus conservadora e etc., nós estamos numa briga para determinar e dizer sobre um processo de caminho para a democracia.
em que todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos direitos e etc. A nova nação, então, determina que todos são iguais, o que não passa de uma falácia, efetivamente, para a América Latina. Então, pessoal, apesar dessa nova nação criada, no meio desse caos todo, em 1870 nós vamos adentrar a um grande intercâmbio econômico, através de uma nova ligação comercial entre a América já com as suas concepções latinas, juntamente com a Europa. Então, nós criamos efetivamente uma nova relação comercial e vamos entrar efetivamente nesse momento no DIT, ou seja, ou DIT, ou a Divisão Internacional do Trabalho. Nós passamos a fazer parte desse mundo capitalista, de um processo que começa a trazer as glórias e as mazelas da globalização. Bom, apesar disso tudo, a gente continua a ser um país serviçal. Nós temos uma nova ordem aí que ela está acontecendo. Ela faz com que os filhotes dessa nação, vamos dizer assim, sirvam os países industrializados com produtos primários. Quem são os filhotes? Somos nós. Nós acabamos de virar nação. Eles são nação há muito mais tempo do que isso. Só que nós continuamos a ser países serviçais. Nós continuamos a exportar nossa mão de obra e nós não começamos a constituir efetivamente um país industrial. Então nós continuamos na contramão, nós mandamos a nossa matéria-prima para fora, ou o nosso subproduto para fora, e compramos o produto completo deles. Parece que nós estamos falando de hoje, é isso? Na contramão, nós importamos produtos industrializados europeus, continuamos dando grana para esse pessoal. Esse é o apogeu das chamadas oligarquias no Brasil, onde a gente tem os caudilhos, onde a gente já tem o coronelismo, fazendo balbúrdia total nesse país, mandando e desmandando, e uma criação de um poder dominante efetivamente através do processo do capital na América Latina. Tá? Bom, essas oligarquias, então, gente, esse caudilismo e esse coronelismo, eles vão se manter acentuados durante várias décadas. Ou melhor dizendo, até a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, Primeira Guerra, as guerras têm uma significância muito forte, né, para tudo, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra. Mas a guerra, além da quebra da Bolsa de Nova York, né, mas essa guerra ela vai desestruturar os países mundiais. Desestrutura a França, a Itália, a Holanda, a Inglaterra, os Estados Unidos. E aí eu tinha uma Europa numa disputa imperialista extremamente forte e ela vai entrar numa crise drástica. Essa é uma fase de empobrecimento e de baixíssimo poder de compra, principalmente na Europa. E o que a gente produzia? Café e açúcar. Você está passando fome na sua casa. Você vai comprar café, açúcar ou você vai comprar farinha? Com farinha eu faço pão, com farinha eu faço pirão, com farinha eu faço bolo. Com café, não. Pois é. Bom, então vamos lá. O que acontece é que a Europa não tinha mais grana para poder exportar e o produto do Brasil não tinha o mínimo interesse também nos produtos brasileiros mais. Ela estava empobrecida, estava ferrada, estava fumegada junto a essa decadência europeia. Então, essas oligarquias na América Latina, elas acabam também se afundando nesse processo. Tá ok, gente? Então, nós começamos a ter, presta bastante atenção aí no que eu vou falar, nós começamos a ter nesse momento um processo
de industrialização nacional. Essa é uma outra discussão, vale uma aula só sobre isso. O processo educacional muda totalmente durante esse período. Mas nós temos a criação de uma nova classe existente aí. Por quê? Porque a gente começa a ter um êxodo rural fortíssimo nesse processo. Eu começo a ter um número de operários urbanos muito grande, porque esses caras estão indo para as indústrias, esses caras estão indo para os portos, e esses operários começam a se reunir e eles começam a se entrelaçar politicamente. E eles fazem uma gestão de poder muito forte. E automaticamente eles vão fragilizar o coronelismo. Então nós vamos nascer uma nova América chamada aí de América Contemporânea. Essa nossa América Contemporânea, onde as oligarquias perdem bastante dos seus poderes. Não quer dizer que elas se apagam, é nítido que elas ainda existem hoje. Mas elas são quedadas, elas são rearranjadas. Os novos líderes promulgam propostas de modernização e, obviamente, industrialização, já que não dá mais para a gente depender de uma indústria europeia. O Brasil não deixa de navegar junto com o restante dos países da América com isso, junto com a Argentina, junto com o Uruguai, junto com o Chile. Ok? Pelo contrário, o Brasil ele vai sair na frente até desses países aí como a Argentina, por exemplo. Tá? O fenômeno do populismo ele chega aqui, né? Vargas é uma representação disso. Do nacionalismo toma conta das Américas, essa reinvenção das Américas ela acontece muito forte e a gente tem uma nova fase apresentada aí nessa América. Não está mais debaixo, nós não estamos mais, como é que eu posso dizer? Basicamente essa nova fase ela apresenta uma nova América. Tá bom? Ela não está mais debaixo de um comando nórdico, tá? Norte-americano ou europeu, mas ela está debaixo de uma identidade própria. Então a gente começa a pensar na América por nós, a gente sempre pensou na América pelo norte-americano, América Latina, a gente sempre pensou a América Latina pelo europeu, sabe? Nesse momento a gente começa a criar uma independência e nós começamos efetivamente a ter uma identidade latino-americana. Olha aí a América nascendo efetivamente como uma América latina versus uma América anglo-saxã. Mas é importante lembrar também que a França vai entrar nessa briga em algum momento, a gente vai falar isso lá quando a gente falar sobre a invenção da América, onde eu tinha os Estados Unidos com um destaque muito grande, muito forte, e uma América Latina tentando criar a sua identidade própria diante disso aí. Ok? Mas essa é uma outra discussão. Aonde que a gente entra aí efetivamente como uma América Latina reconhecida por si só, uma América Latina que precisa de criar uma identidade, ok? Então, apesar dessa afirmação aí pungente desses países que precisavam de se identificar, né, o nosso país que precisava identificar, o caminho foi do ciclo militar. Tá? Ou do ciclo dos golpes militares. Vou tratar aqui como golpe, se você quiser tratar de outra forma, folhas. Trate de outra forma. Tá ok? Aí você tem os golpes militares acontecendo no Brasil, o golpe militar acontecendo na Argentina, o golpe militar acontecendo no Uruguai, o golpe militar acontecendo no Chile, e todos os impactos desse militarismo conservador latino sendo estacada e talvez diria também estancada pela própria política externa norte-americana, num contexto de Guerra Fria, sofrendo com a Guerra Fria, nós somos jogados ao léu dos norte-americanos, com reflexo de uma política de enorme desigualdade social. Tá ok?
Então, nesse momento, gente, a gente tem a União Soviética, ela começa a perder efetivamente o poder da Guerra Fria e ela demonstra uma distensão, tá? É o fim da subordinação, ele é tardio e ele só vai acontecer efetivamente a partir da década de 80. Nessa década, então, nós vamos acontece de forma vagarosa, né? Acontece lentamente aí, um processo de redemocratização dessa América Latina, encabeçado pela Argentina, seguido pelo Chile, Uruguai e o Brasil segue aí com passos lentos, retardatários, mas também vai acontecer isso. Ok? O que a gente tem acontecendo nesse período, então? A gente tem um desmonte do estado de bem-estar social, a gente tem a negativação da intervenção do Estado na economia, a gente tem a acentuação do capitalismo mundial, a gente tem a fomentação de um livre mercado e a formação de um Estado liberal que se dá nos anos de 1990. Com destaque do desenvolvimento. A gente não pode tirar isso também desse período. Destaque: nós temos desenvolvimento científico, nós temos desenvolvimento tecnológico, nós temos desenvolvimento produtivo e há uma exploração da comunicação de forma popular, o chamado boom da comunicação. Elas vão trazer, sim, desenvolvimentos no processo de globalização, e esse processo é tratado meio como Cristo, é o grande salvador mundial, é o processo de globalização, é o processo que vai regular a economia mundial, e nós estamos integrados, e agora a América Latina é vista aí como parte desse mundo, desse globo. Mas na contramão está o desenvolvimento agudo e acentuado e forte da desigualdade social no mundo. Veio aí junto com a globalização. Tá ok? Para a gente fechar aí essa conversa longa aí, que eu não imaginei que a gente fosse gastar isso tudo, a gente tem a partir dos anos 2000, né, lembrando que a década de 90 aí tem um significado muito grande, a partir dos anos 2000, os governos chamados populistas entrando aí numa representação dentro dessa América Latina. Exemplo: os Kirchner na Argentina, o Lula no Brasil, o Correa no Equador, o Chaves na Venezuela. Contudo, esses governos têm uma vida limitada. Alexandre, mas os Kirchner voltaram agora para a Argentina. A gente ainda tem a esquerda forte na Venezuela e etc. e tal. Essa é uma outra discussão. O que a gente tem nesse momento é uma nova década com uma reentrância de governos neoliberais efetivamente na América Latina. Ok? Bom, espero que eu tenha trazido alguma coisa aí. Queria que você deixasse as suas críticas à aula aí, deixasse as suas dúvidas, já deixasse as suas dúvidas para a gente poder levantar para a próxima aula. Mas lembre-se, esse é nada mais, nada menos do que um panorama da matéria que a gente vai ter, um panorama e um olhar sobre essa América Latina aí como um todo. Essa aula está sendo gravada. Mais ou menos o que eu disse aqui também está sendo gravado ao mesmo tempo que estão numa digitação automática aqui. Eu vou colocar esse texto para vocês aí. Tá ok? Bom descanso para vocês. Que vai com Deus.